Cara, o Botafogo é impressionante, né? 7 jogos, 6 vitórias. 6 vitórias, uma derrota. E ó, não venci o Fluminense há 5 jogos. E vou dizer mais, eu peguei aqui, olha só, o Botafogo ganhou em casa. Cadê minhas anotações que eu vou me perdendo, que é muita página. Mas é o seguinte, olha só, olha como é que o Botafogo tá forte jogando em casa. No ano passado, era um medo, terror e pânico pro torcedor botafoguense receber qualquer time em casa. Agora, olha só, 4 jogos, 4 vitórias no Newton Santos, ganhou do São Paulo, ganhou do Atlético Mineiro, ganhou do Corinthians e ganhou do Fluminense. Ou seja, não são qualquer times que o Botafogo ganhou em casa. Mas não é só por isso, não é só no Newton Santos. O Botafogo é forte em qualquer lugar, mas é mais forte em casa. Agora, mas é porque não era, então olha a diferença jogando em casa agora. Por quê? Porque, primeiro, o elenco está muito melhorado. Veja só, eu te fiz uma pergunta aqui no intervalo e vou responder. Você prefere hoje, por isso que o futebol é hoje. O futebol é hoje, não é daqui a 6 anos, não é daqui a 3 anos, não é daqui a 3 meses. Hoje, 7 rodadas. Jogar, 7 rodadas do Campeonato Brasileiro. Você tem mais 10 rodadas. Você tem mais 20 e tantas rodadas. Você tem mais 31 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. Eu estou só te falando para 20 próximas rodadas. Para as 20 próximas rodadas. Para os próximos 4 meses. Você prefere ter o Tiquinho Soares no seu time ou você prefere ter o Endrick do Palmeiras no seu time? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Eu prefiro o Tiquinho Soares. Eu também, disparado. Agora. Nada contra o Endrick. Nada contra o Endrick. O garoto joga muito, ele é um máximo, ele é incrível. Tá tudo certo, mas não dá pra comparar com o Tiquinho. Não engraxa. Ó, eu vou explicar. Não, o Endrick, eu vou explicar pra você. O Endrick tem que sentar na última fileira do ônibus que o Tiquinho Soares sentar na primeira. Vai na minha que eu tô te falando. Olha só, o Endrick tem que evoluir muito, tem que amadurecer. Ele é um centroavante baixo, ele é fortinho, é verdade, mas é um centroavante baixo que ele tem que ter muito mais mobilidade do que ele tem que ter muito mais agilidade do que ele tem para poder compensar o fato dele ser um centroavante baixo. Veja no mundo hoje, o que é que o Pepe Guardiola fez? O Pepe Guardiola dispensou o Gabriel Jesus, que é do porte físico do Endrick, e pegou o Haaland. Ele tomou a decisão correta? Sim ou não? Óbvio que sim. Então, o Tiquinho Soares tem 1,88 m, é forte, olha o que ele é forte para chegar na área. Olha o que ele é forte contra os zagueiros. O futebol hoje, você percebeu quantos caras estavam em cima dele? A chegada do Tiquinho é porque ele chegou, aí ele se machucou, aí ele saiu e depois ele voltou e não saiu mais. Mudou o Botafogo. Mas muda porque ele tem muita qualidade. Mas ele é aquele genial, talento. Não, ele é forte fisicamente, ele se impõe fisicamente. Olha como ele chega, olha o cabeceio dele, ó. Olha, essa é fácil, O Samuel Xavier está em cima dele, ele não tem espaço. Então, olha quantos caras estão em cima dele. É difícil o futebol hoje. O futebol hoje tem muita imposição física. Então, não adianta nada. Eu quero o Tiquinho Soares. A outra coisa que eu acho interessante. Defesaça. Outra coisa, o Fábio joga demais, né? Nossa, uma defesaça. Defesaça. Esse jogo vai ter sido mais. Agora, eu te digo uma coisa. Eu não gosto de bater em cachorro morto e eu não gosto de ficar falando de modelo de jogo depois que o time perde. Mas o time do Botafogo ontem amassou o Fluminense. Amassou. Mas o Diniz ele reconheceu, o Diniz inclusive só faltava, botou a culpa para ele. Não. Acho que ele foi mal na substituição quando saiu o Manuel, mas aí depois ele disse que não era para ter, não era para ter saído era para ter saído o Manuel. Era para ter saído o Manuel. Eu te pergunto, como é que um time que quer jogar com saída de bola, que é o caso do Fluminense, pode colocar o Manuel em campo? Nada contra o Manuel. Eu estou dizendo que ele não nasceu para jogar no time do Fernando Diniz. Só isso. Mas era pra sair o Manuel, né? O Manuel tinha entrado. O Manuel tinha entrado. O Manuel não começou jogando. Começou jogando o Felipe Melo. Tá tudo certo. Aí o Felipe Melo machucou, entra o Manuel. Aí eles fazem a substituição. Não sei se eles erraram ou se o quarto árbitro errou. Alguém errou. E aí não era pra sair o Eduardo, era pra sair o Manuel. Aí, mas o Manuel tinha entrado, aí vai tirar o Manuel. Sabe quando você começa a já estar meio torto? Então eu acho o seguinte. A gente não jogou nada, ele ficou perdido. E sabe por quê? Porque quando você tira o espaço do Fluminense, quando você tira o espaço do Ganso, quando você não dá espaço pro Cano,
quando você não dá espaço pro John Arias, que é disparado o melhor jogador do time, esse time vai ficar trocando bola lá atrás, vai errar e vai perder. É isso que vai acontecer com o Fluminense. O Flamengo ensinou, o Sampaoli ensinou como é que você marca alto o time do Fluminense, o Botafogo aprendeu e fez a mesma coisa, e agora o time do Fluminense vai ter muita dificuldade. Cara, que viagem foi essa? O Sampaoli ensinou como jogar contra o Fluminense, o Botafogo aprendeu. Mano, o Sampaoli ensinou e não venceu o jogo, né? O Botafogo aprendeu e venceu o jogo. Cara, o Botafogo venceu o Fluminense na fase decisiva, na fase de pontuação ali ainda no Campeonato Carioca. O Botafogo venceu, então o Sampaoli já ensinou o Botafogo desde aquela época lá no Carioca, né? O Sampaoli chegou agora, não entendi nada. Que besteira, cara, que bobagem que falou. Que bobagem. O Botafogo venceu aquele jogo contra o Fluminense, com gol do Tietê, do Victor Sá, um gol do Victor Sá, e teve um pênalti a favor do Fluminense que o Lucas Perry foi lá e defendeu. O Botafogo venceu o jogo por 1-0. Cara, que besteira. Que besteira. Outra besteira é que toda vez que tem um jogo do Botafogo, toda vez que o Botafogo vence um jogo, eles tocam a mesma coisa no assunto. Nossa, como é que pode, né? O Botafogo que foi tão ruim, né, no Campeonato Carioca, que ficou fora das semifinais, está totalmente diferente, está jogando muito melhor no Campeonato Brasileiro. Toda hora o Campeonato Carioca é parâmetro para falar da mudança do Botafogo. Pelo amor de Deus. E já que é parâmetro, vamos fazer o seguinte. O Botafogo venceu. O Botafogo não foi para as semifinais do Campeonato Carioca. Flamengo, Fluminense, Vasco, Volta Redonda. Vasco, Flamengo, Fluminense e Volta Redonda. Né? Foi isso, as semifinais. O Botafogo venceu o Fluminense antes das semifinais. Não foi para as semifinais. Venceu o Flamengo, vice-campeão carioca. E venceu o Fluminense de novo, pelo Campeonato Brasileiro dessa vez, que foi o atual campeão carioca. Então você vai ficar fazendo toda hora parâmetro, mas o Botafogo fez um péssimo Campeonato Carioca. Ninguém imaginava que o Botafogo ia ser o líder do Campeonato Brasileiro. Cara, outra competição, outro jogo. Não tem nada a ver uma coisa com outra, você ficar comparando o tempo todo. Como é que pode, né? Aí toda hora fala a mesma coisa. O Botafogo foi tão mal no Campeonato Carioca, como é que tá conseguindo ir bem no Campeonato Brasileiro? Um monte de besteira que a gente tem que escutar dessa mídia aí. Já que é pra falar disso mesmo, então a gente fala. A gente venceu aí o vice-campeão carioca e vencemos o campeão carioca. Jogamos muito mais contra o Flamengo e jogamos muito mais contra o Fluminense. Agora falar que o Sampaoli ensinou como é que se joga contra o Fluminense e não venceu o jogo. Então cabeçudos da mídia aí, paulista, carioca, independente do programa que você liga, você só ouve bobeira, bobagem, né? Mas eles estão sendo obrigados a falar bem do Botafogo, né? Então aí isso parece que incomoda cada vez mais eles. Eles têm que olhar lá do que eles vão falar, Botafogo. Semana passou, Botafogo. Semana que vem, Botafogo. Aí incomoda eles, e aí eles têm que ficar lembrando do Campeonato Carioca. É triste pra eles, né? Porque o Botafogo tá indo muito bem, obrigado. Bom, se você é novo no canal, dá uma moral aqui, o Zoeira, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, adicione esse link, toda vez que tem vídeo bacana falando sobre o nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês, e segue o Zoeira também lá no nosso Instagram. Bom, qualquer informação importante do nosso fogão líder, que vai dormir aí mais umas semanas na liderança, eu volto aqui para falar com vocês, agora é virar a chavinha, pensar na Sul-Americana, tá? Bom, por hoje é só, ficando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!